Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o que, Marcelo? Sobre as tecnologias das lentes Canon. Tudo de bom. Dentre as câmeras e lentes, temos divisões, por exemplo, DSLR ou mirrorless, APS-C ou full frame. Então vou falar sobre a lente e qual tipo de câmera se aplica mesmo. EFS, quadradinho branco é o seu símbolo. Ela vai caber apenas nas DSLRs APS-C, como exemplo a SL3. Temos as EF, de Electrical Focus, o significado. O símbolo é bolinha vermelha. E qual câmera eu consigo encaixar, tanto nas full frames DSLR, como nas APS-Cs das DSLRs. Por exemplo, eu consigo encaixar uma 50mm, que é EF, tanto em uma SL3, tanto em uma 6D Mark II Full Frame. E agora a gente falou das DSLRs, quais encaixam lá. Agora nas mirrorless, que tem APS-C e tem Full Frame. A EFM cabe aonde? EFM, bolinha branca, ela cabe na série M. Por exemplo, a M200, M50 Mark II, M6 Mark II. Mas quando se fala de mirrorless, também tem os adaptadores, que permitem colocar lentes EF e EFS das DSLRs. Então você tem um parque maior de lentes possível na série M, assim como a série R, que a gente vai falar agora. Nas EOS Rs você tem APS-C, exemplo R10, R7, assim como Full Frame, que são as demais câmeras da série, exemplo a R. E nesse mundo você tem RFS, que é feita para sensores APS-C, mirrorless da série R, assim como as RF. E ambas têm o risco vermelho, ou seja, ambas cabem em todo o sistema R. Tanto RFS, que é para APS-C, quanto RF, que é para Full Frame, cabem em toda a linha da R. Mas a gente não pode deixar de observar que também é possível, por ser uma mirrorless, ter o adaptador e colocar todas as lentes EF e EFS das DSLRs. Mas Marcelo também tem extensores. O que eles são? Eles fazem a multiplicação por 1.4 e 2, e eles existem tanto para full frames das DSLRs quanto para a série R. E assim você consegue, por exemplo, uma 800mm, que chega lá distante, puxando o assunto para perto, você consegue transformar ela com um extensor 2, por exemplo, em uma 1600mm, multiplicando o potencial dela, ou seja, dá para ver até buraco da lua. Lentes brancas. A pintura branca protege os elementos internos, as lentes em si da objetiva, contra um frio extremo, um calor extremo. Isso permite que você utilize o seu equipamento em situações inóspitas, onde está o profissional, por exemplo. Utilizar uma lente fixa ou zoom. Fixa, prime, tem menos elementos, o que dá mais definição. Sim, mas uma lente zoom permite maior mobilidade, mais distâncias focais disponíveis para o seu enquadramento. Série L de luxo, elementos refinados. Exemplo, fluorita, que dá mais contraste e definição. Elementos UD, que trazem também mais contraste e definição. Tudo isso é fruto das lentes L, ou seja, tem um anel vermelho envolto à lente, lindo e maravilhoso e que traz a melhor imagem. Macro, uma lente macro traz magnificação. Exemplo, a RF 24mm 1.8 macro, 100 macro. Tudo isso faz com que você enxergue um mundo que seus olhos não veem, mas que a lente chega lá, tendo detalhes estrondosos de um assunto em particular. Lâminas do diafragma. Quando a gente fala de lâminas, a gente fala do efeito bokeh, o formato das luzes ao fundo, num desfoque. A gente falou de macro agora há pouco, exatamente, ela dá aquele desfoque maravilhoso, vai ficar melhor ainda. Assim como lentes teleobjetivas em suas teles, por exemplo, 70-200 em 200, vai dar aquele desfoque maravilhoso. Lentes claras dão desfoque, vai ficar o formato das luzes ao fundo, show de bola. Há pouco falamos sobre a série L, elementos refinados. Ressalto aqui a fluorita, UD, super UD, são elementos que trazem mais contraste, mais definição.
assim como lentes asféricas que reduzem aberrações cromáticas. Tudo isso para melhorar a sua imagem. E é claro, tem um elemento específico chamado DO. DO é simbolizado em algumas lentes pelo anel verde. Ele faz a função de várias lentes. Ou seja, o que acontece quando tem uma lente DO? Você elimina um conjunto de lentes sem perder a qualidade. Você reduz o tamanho e o peso da sua lente. E é claro, a gente não pode deixar de falar de revestimentos nas lentes. ASC, SWC, que eliminam efeitos indesejáveis como o reflexo, o flare, o fantasma. O Super Spectra, que melhora a composição das cores da sua lente, dando uma imagem mais viva, mais interessante. A aplicação de flúor em elementos, por exemplo, o frontal e o traseiro, para evitar aquele engorduramento da sua lente, fica muito mais fácil você removê-lo. E o revestimento DS, que dá uma suavização do desfoque. Dentro dos motores de foco você tem STM, USM ou Nano SM, e aí Nano SM duplo e tudo mais. O que significa? STM é rápido e preciso, porém suave em sua transição e é silencioso. USM, ele é rápido e preciso. Agora, Nano SM, ele é rápido, preciso, suave em sua transição e silencioso, tudo de bom. Estabilização. A estabilização pode ser na lente, no corpo ou digital. Nesse caso, a gente vai falar da estabilização na lente, o OIS, Optical Stabilizer, que diminui as trepidações do ambiente do movimentar. Mas é claro, se você utilizá-lo em um sistema R, ele pode ter o IS coordenado com o corpo e com o digital da mesma forma, aumentando este nível de redução de trepidação. Sistema R, já que eu toquei no assunto, tem 12 pinos de comunicação que melhora a estabilização, cria uma estabilização coordenada entre corpo e lente, assim como o autofoco fica muito mais rápido. O bocal de encaixe em um sistema R é de 54 mm e a distância entre o sensor e o último elemento óptico é de 20 mm. Isso permite que quando o último elemento é maior, você tenha a parte frontal menor, um design óptico totalmente diferenciado, mais leve, mais robusto e cheio de tecnologia. Além do anel de controle da exposição, presente na maioria das lentes RF e RFS. Em alguns casos, como as super teleobjetivas, você não encontra esse anel de controle. Exemplo, a 600mm f4 ou a 800mm 5.6 da série RF. Botões e comandos interessantes quando a gente fala de lente. O primeiro deles, que a gente já falou, é o anel de controle da exposição, presente na maioria, se não quase todas, da série R. Algumas lentes, por exemplo, como a RFS 18-150, elas não têm botões como IS ou ligar e desabilitar, autofoco. Tudo isso é feito a partir da câmera. Mas e o IS, como é que eu controlo? A partir da câmera. O autofoco, a FMF, a partir da câmera. Tá? Então tem essa particularidade para facilitar o seu entendimento. Algumas lentes têm Focus Control, que é o mesmo botão. Você vai determinar se o anel que tem na lente ele vai se comportar como foco ou como controle da exposição, que é o anel de controle. Se você quiser ele como foco, por exemplo, um foco manual, você deve ir na câmera e configurar para foco manual. Outros botões, quais são eles? Temos, por exemplo, nas super teleobjetivas é muito comum você encontrar a FMF, PF de pré-focus. Nas super teleobjetivas é comum você ter o pré-focus, duas definições de foco já setadas para ir direto no assunto. Você consegue fazer isso através desse PF. Agora, eu tenho o foco manual. Legal, todo mundo entende o foco manual, uma transição bonita na mão. Só que lentes super teleobjetivas, você também encontra velocidades do foco manual, de 3 níveis de transição do seu foco manual
quando você estiver controlando na mão. Também há 3 níveis quando se fala de estabilização de imagem, né? O IS óptico em uma super teleobjetiva, por exemplo, você vai encontrar IS 1, 2 e 3. 1 é em todos os sentidos, é o padrão, é o que você já tem na maioria das lentes. Agora o 2 é apenas em um movimento. Exemplo, você está fazendo um panning na horizontal, você vai evitar a trepidação na vertical. Se você faz um panning na vertical, você evita na horizontal. E o 3, que é o terceiro modo de estabilização, quando a câmera ficar inativa, ele desliga para economizar o sistema, bateria, energia. Não só nas super teleobjetivas, mas em outras lentes, você também tem a partir de quando se pega foco, que é um botão específico para você ter um foco a partir de tantos metros. Muitas vezes você quer fotografar e tem um objeto à frente e você consegue transpassar esse objeto focando no assunto desejado. Tem um anel que vocês não conhecem ou se conhecem, eu vou falar agora, que é o anel de controle de aberração esférica. Nossa, o que é isso? Sabe aquele efeito bokeh? O desfoque, você tem um controle exatamente destes itens. Do desfoque, do formato, fica mais bonito e ele existe na 100mm RF. Por exemplo, itens ou acessórios, você tem, por exemplo, o parasol, que evita que raios de luz incidam de forma errada no elemento frontal, entrando de forma errada e criando efeitos indesejáveis, como fantasma ou flare. Então o parasol correto sempre é importante. E temos 2 tipos de parasol. O tulipa, que é o ondulado utilizado para grandes angulares, assim como o copo, que é utilizado mais para teleobjetivas. E por fim, temos a aplicação dos filtros, através do diâmetro, assim como o parasol também através desse mesmo diâmetro, só que os filtros podem ser polarizador, densidade neutra, facilitando e melhorando a sua imagem, mas em super teleobjetivas você tem o filtro drop-in, ou seja, o filtro é circular de 52mm encaixado na base da lente. Ou seja, você vai ter a aplicação do efeito já no bocal, ali próximo ao sensor. E é isso aí, pessoal. Obrigado por sua presença. Se ficou alguma dúvida, reassista esse vídeo. A ideia aqui é passar informações relevantes para você, é claro. Obrigado e até a próxima.